Mas vejam a audácia dessa turma. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula disse que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Esse é o Geraldo Alckmin, na Convenção Nacional do PSDB em 2017, às vésperas da disputa presidencial que elegeria Jair Bolsonaro em 2018. Mas também tem pedrada no sentido contrário. Veja, se ele cuidou da segurança como ele disse que cuidou, e depois de 12 anos no governo, o resultado é que a maior quadrilha de gangues estava dentro da cadeia no governo dele, é de saber o que poderia acontecer no Brasil com o PCC. Esse é o Lula em 2006, no debate presidencial da Globo contra Geraldo Alckmin. Mas na política, os cenários mudam e os adversários igualmente. Alckmin já está com o pé fora do PSDB e estuda com bastante interesse a possibilidade de se aliar ao petista na disputa presidencial do ano que vem. A decisão deve ocorrer nos primeiros meses de 2022, mas ao que tudo indica, os dois lados levam a sério essa possibilidade e o tom já é bem diferente de outros anos, como disse a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, em entrevista ao repórter Sérgio Roxo. Fomos adversários muito tempo, mas não somos inimigos que queremos a destruição do outro. Sempre convivemos no processo democrático, disputamos eleições, o presidente respeita o Alckmin o respeita. Nesse momento, qual é a disposição de Alckmin se associar a Lula na disputa presidencial? Quais são os principais obstáculos para que isso se concretize? E o que Lula e o PT de um lado e Alckmin do outro esperam com essa articulação? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Elisa Martins e nesse episódio conversamos com a colunista Malu Gaspar e com o repórter Sérgio Roxo, da sucursal de São Paulo. Fique com a gente. Malu Gaspar, a gente aprendeu a ver como o Alckmin se movimenta. Ele é frio, ele é quieto, ele ouve muito e fala pouco nessas articulações. Agora, pelo que você, a Mari Carneiro, conversaram nos últimos dias com as pessoas ligadas a ele tá on para ser da chapa do Lula em 2022? Ele tá onzíssimo, Maltic, ele tá muito on para ser vice, ele tá super convencido da ideia de que para ele pode ser bom ser vice, porque ele acredita que, eu acho que é uma questão até de vontade, né? Ele quer retomar o protagonismo nacional, acho que ele está sentindo falta disso. E, por outro lado, o que várias pessoas de vários partidos que estiveram com ele contam é que ele tem muito receio do que seria uma campanha estadual em São Paulo. O que chega a ser curioso, né? Porque ele está com 26% das intenções de voto na última pesquisa do Datafolha de setembro. Ele apareceu na liderança, com 26% das intenções de voto. Mas ele acha que isso não se sustenta, porque vai vir o peso da máquina administrativa, né? Da candidatura do atual vice-governador Rodrigo Garcia, e ele teme que com isso, é o mesmo campo político, são prefeitos tucanos, né, o partido que ele está deixando agora, o PSDB, então ele está inseguro quanto ao que será uma campanha sem estar na máquina, né? É um governador que ficou 12 anos aí no poder e sempre fez campanha estando na máquina administrativa, né? E eu acho que ele ficou encantado também com essa história do Lula, sabe? Que ele tá curtindo a ideia de ser cortejado, todo mundo indo lá falar com ele, do União Brasil ou PSB, PDT, Solidariedade, todo mundo tá indo falar com ele. Imagina, era um governador que tava lá no canto dele, sem maior protagonismo, né? Então, eu acho que tudo isso tá deixando ele muito on. Agora, Malu, o que os aliados e a equipe mais próxima do Alckmin falam sobre a forma com que ele deve preparar e principalmente alinhar o discurso dele para justificar uma aliança com uma figura que até ontem era seu principal adversário, né? Isso porque, vamos lembrar, antes até do Bolsonaro, o antagonismo era óbvio, era PT contra PSDB, Lula contra Alckmin, né? Exatamente, Elisa. E você lembrou bem, não é só entre o PSDB
entre aliados dele do PSDB, mas também no PT, que existe muita resistência a essa aliança. Embora Lula e Alckmin estejam certos de que isso é bom para eles, no PT tem muita gente que trata o Alckmin como um algoz do PT durante suas gestões no governo do estado. O Rui Falcão foi bastante enfático em relação a isso, e eu tenho ouvido muita gente se referindo a ele, o neoliberalismo, parceiro do neofascismo, tem todo tipo de adjetivo dentro do PT para descrever o Alckmin, adjetivos muito ruins, né? E do outro lado, também tem vários prefeitos, deputados estaduais e até federais que não sabem como vão justificar para suas bases uma eventual aliança do Alckmin com o Lula contra o Bolsonaro. Eles acham que isso pode ser complicado lá na frente. Então, até por isso, cada movimento do Alckmin é muito lento, porque ele vai sentindo o terreno. A Alckmin esteve no encontro com representantes de centrais sindicais e lá falou que tem aí uma possibilidade, uma hipótese nacional, que se preparou para ser candidato ao governo de São Paulo, mas que tem uma hipótese federal surgindo. Enquanto o Lula tenta reduzir, né, a resistência no próprio PT. É bem complicado para o PT também, eu acho que talvez até mais do que para o Alckmin, porque o Alckmin ele pode decidir virar vice, e o vice, ele, assim, não precisa de voto, né? Ele não tem garantia de voto. Ele tá lá emprestando ali, no caso do Alckmin, uma imagem de moderação, né? Ajudando a transformar a candidatura do Lula numa candidatura mais palatável a setores de centro-direita. Então, mesmo que ele não tenha nenhum voto, ele tá cumprindo uma função. Já pro Lula é mais complicado, porque o Lula está começando uma candidatura com o apoio de setores do PT que, no momento, estão assim, não abandonamos você quando você estava preso, a gente não abandonou você quando você passou pelo processo judicial, a Dilma teve o impeachment, e muita gente foi ficando pelo caminho, né? Esses mais radicais, mais à esquerda, se julgam, tipo, nós somos os fiéis que ficamos aqui até agora, então nós temos que ser ouvidos. Então é uma costura delicada. O fato de o Alckmin tá dizendo que quer, e do Lula também tá dizendo que quer, não significa que daqui a 3 meses nós vamos estar, que é o prazo, né, ali, março, abril, não significa que a gente vai estar vendo isso tá concretizado. A gente tem que acompanhar como se fosse uma novela mesmo, bem dessas, bem lentas, assim, eu ia falar das 8, mas eu acho que talvez das 6, mais devagarzinho, assim, sabe? Bem ritmo de Alckmin mesmo, né? Agora, Malu, a gente sabe que para que essa costura se torne de fato uma aliança, tem essas composições com os partidos, tem que ver para qual partido o Alckmin vai, o que o PT cede para o partido, no caso do PSB, que é sobre o qual existe uma maior expectativa. Mesmo que isso não dê certo e que o Alckmin não seja o vice do Lula, dá para dizer, dá para cravar que o Alckmin está saindo do PSDB? Sim, isso é certo. Ele está saindo do PSDB, inclusive o prazo para ele fazer isso, que ele tinha colocado para os aliados, era esta semana. Então, vamos ver se realmente isso vai se confirmar, mas se não for agora, é daqui a pouco. Não é nada, não há espaço mais para o Alckmin no PSDB depois do racha entre ele e o João Dória, porque o que ele sempre quis era ser candidato ao governo do estado na sucessão do Dória, e o Dória simplesmente disse para ele que não ia rolar, que era a vaga era do Rodrigo Garcia, e na época até ofereceram para ele ser candidato ao Senado, e o Alckmin disse que de forma nenhuma. E o Alckmin se considera traído pelo Dória, o Alckmin trabalhou muito pelo Eduardo Leite nas prévias do PSDB, então assim, é certo que ele não fica. Agora, essas composições que a gente está acompanhando meio assim via bastidores, as pessoas vão contando detalhes para nós aos poucos, elas são bem complicadinhas também, porque o PSB exige a candidatura, ter o candidato ao governo do estado de São Paulo, e isso não é pouco para o PT, porque significa que o Haddad deveria abrir mão da candidatura, que é uma coisa que os petistas já falaram que não vai acontecer. Esse negócio de abrir mão de candidatura no PT não funciona muito bem em nenhum lugar, né? Pois é, o nego no PT não tá afim de abrir mão de nada, né? A verdade é essa, eles querem ter os candidatos onde eles acharem que devem ter. Nós já vimos isso no passado, o Ciro mesmo
viveu essa situação, né? Numa discussão ali entre Haddad e Ciro na campanha de 2018, propuseram para ele ser vice, ele não quis, aí tem aquela polêmica dele ter ido para Paris no segundo turno. E que ainda não está resolvida, né? Basta ver o clima entre os dois, que parece que hoje é irreconciliável. Gerou um racha, e acho que realmente para sempre. Não sei se um dia eles vão cicatrizar essa ferida, mas o fato é que na esquerda, todos os partidos de esquerda costumam se referir ao PT como um partido hegemônico, que na verdade é isso, farinha pouca, meu pirão primeiro, é isso que eles fazem, sempre fizeram. Por outro lado, você tem o PSD do Gilberto Kassab, querendo levar o Geraldo Alckmin para ser candidato ao governo. O Geraldo Alckmin já foi cortejado pelo União Brasil também para ser governador, candidato ao governador, e no meio dessa confusão toda apareceu a oferta do Solidariedade, do Paulinho da Força, para o Geraldo Alckmin se filiar e ser vice. Então, por falta de alternativa, não será. Mas eu acho que o próprio Alckmin está pesando aí, né, as consequências da sua decisão, e acredito que esteja esperando uma definição do próprio PT, porque o Alckmin pode ser essa pessoa, cara mais quietinho, interiorano, tem esse estilo low profile e tal, mas bobo ele não é, né? Ele não chegou até aqui sendo bobo. Eu acho que ele quer ver qual vai ser o arranjo entre o PT e o Lula para colocá-lo para dentro de uma chapa. O PSDB oficializou nesse domingo o vice-governador Rodrigo Garcia como candidato do partido ao governo do estado nas eleições do ano que vem. Agora, Malu, você comentou da alternativa do Alckmin tentando mais um mandato como governador de São Paulo, né, o estado que ele comandou por 12 anos em diferentes períodos. Até que ponto ele se sentiria à vontade, Malu, para entrar no enfrentamento direto, justamente com o partido ao qual até o momento, pelo menos, ele ainda é filiado? Então, eu acho que essa é uma questão que está deixando ele bem desconfortável, na verdade. Ele não está seguro de que ele tem capital político para fazer esse enfrentamento. Porque, embora ele tenha esse recall do eleitorado e tal, ele sabe que uma campanha em São Paulo é uma campanha dura, que a equipe do João Dória e o Rodrigo Garcia são muito profissionais nisso. A gente viu nas prévias como é que o João Dória manejou o eleitorado, toda essa campanha em torno de prefeitos, o mapa detalhado que ele fazia dos prefeitos e a pressão que houve em torno de todos eles. O Alckmin conhece bem como isso funciona. Então, e ele tem falado isso para os dirigentes partidários que o procuram. Eu não sei se vai ser uma boa para mim, porque ele vai entrar numa disputa com esses candidatos mais à direita sem ter o capital popular, essa coisa da rede social ou da imagem muito popular, e também sem ter a máquina. Então ele está tentando calcular isso. Todas as correntes políticas que estiveram com ele ouvem isso dele, que ele não tem segurança de que seja a melhor coisa para ele. Então, é como diz um desses caciques que teve com ele, a melhor coisa que ele tem para fazer agora é ficar surfando a onda. Ele não precisa decidir agora, embora muita gente esteja dizendo que ele vá decidir. Ele está calculando. Se ele decidir agora é porque ele entendeu que não vale a pena esperar por conta do governo do estado. Porque tem um outro ponto, né, Elisa? Todos os candidatos a deputados federais, os candidatos a estadual e os próprios partidos precisam resolver a vida, né? Chega um Kassab e fala pro Alckmin, olha, você fica tranquilo, eu vou deixar você esperar, mas no fundo, ele tem que montar as chapas dele. E o Alckmin sabe disso. O Alckmin não é bom. Sabe disso e tá com medo que os prefeitos, os deputados que são ligados a ele comecem a ir embora, falar, esse cara não decide. Exatamente, esse cara não decide, ele não vai tomar uma posição, então eu vou resolver minha vida. Vou lá colar com o Rodrigo Garcia, o Tarcísio, ou seja lá quem for, e aí se por acaso lá na frente o PT fala, Alckmin, não rolou um abraço, o que ele faz? Então, cara, eu acho que o Alckmin dorme e acorda pensando nessas alternativas. Se eu fico, se eu vou, se eu fico, se eu vou. Ele quer muito ir, mas a gente sabe o que é uma aliança com o PT. Sempre tem um nível de risco, principalmente para um ex-inimigo, né? Um ex-adversário. Malu Gaspar, obrigada pela participação no Ao Ponto. Bom trabalho para você. Eu que agradeço, pessoal. Um abraço para vocês. Muito obrigado, Malu. E sexta-feira, Malu tá on, né? Malu tá on, sempre on, nunca off. Valeu.
Sérgio Roxo, o que a gente pode dizer sobre a animação e a disposição do ex-presidente Lula para ter o Alckmin na chapa para as eleições de 2022 e o quanto que essa animação é acompanhada também pela direção do PT? Bom, o ex-presidente Lula ele tem uma característica na política de sempre esconder o jogo, né, embaralhar. Ele nem para as pessoas mais próximas, ele costuma dizer muito bem qual é a estratégia que ele está desenhando. Muita gente comenta que em alguns casos ele diz uma coisa para uma pessoa e diz uma coisa totalmente oposta para outra, né? Então ele sempre embaralha o jogo. Agora, nesse caso do Alckmin específico, eu acho que a gente tem que avaliar a forma como o Lula deu corda para essa história. Quando ela surgiu, quando as primeiras notícias sobre essa possibilidade de formação dessa chapa surgiu, o Lula começou a dar corda para isso, né? Ele chegou a dizer que nada do que tinha acontecido no passado entre eles, de críticas, podia ser reconciliado. Falou que, depois em outro momento, falou que eles tinham uma extraordinária relação, falou que tinha profundo respeito pelo Alckmin e também chegou a dizer que estavam num processo de conversar. E realmente, no dia 3 de dezembro, agora recentemente, eles se encontraram. Antes de embarcar na semana passada, o ex-presidente Lula encontrou, sexta-feira, com Geraldo Alckmin numa casa de uma terceira pessoa. Segundo aliados de parte a parte, o encontro foi em território neutro. Então, eu acho que a gente tem que avaliar por esses gestos. Esses gestos indicam que há uma disposição do ex-presidente Lula de ter o Alckmin na chapa. Agora, por outro lado, dentro do PT, há bastante resistência, principalmente no PT de São Paulo, porque o Alckmin sempre foi um adversário, foi governador do estado de São Paulo por 12 anos e tem uma resistência aí grande dos petistas de São Paulo ao Alckmin. Eles apontam uma série de problemas do estado, colocam todos esses problemas na conta do Alckmin. Só para dizer um nome que faz uma oposição forte a isso, é o Rui Falcão, que foi presidente do PT até 2017, e é deputado federal e faz parte da executiva do partido. Ele tem se colocado contra, ele cita esses problemas da gestão Alckmin, ele coloca que o PT sempre foi adversário e até faz uma ironia, né? Usa uma frase dizendo que assim, a campanha vai precisar ser aguerrida e vão colocar um anestesista de vice, né? Que é a profissão do Alckmin. O Alckmin é médico anestesista. Então ele faz essa ironia. O Luiz Marinho, que é presidente do PT de São Paulo, foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, mesmo que o Lula, onde o Lula iniciou a sua carreira, e é muito próximo do Lula, também aponta uma série de problemas da gestão Alckmin, mas o Marinho é mais pragmático. Ele diz que se lá na frente for para derrotar o Bolsonaro, dá para engolir sei lá quantos Alckmin, mas também coloca problemas, né? Então a coisa está mais ou menos nessa linha aí. Agora, Roxo, qual é a conta que o Lula faz para querer o Alckmin na chapa como um vice em 2022? Né? Na superfície, obviamente, a gente pensa, bom, ele que é um cara mais ligado a centro-direita. Agora, se a gente for olhar com mais profundidade, o Alckmin é o candidato em 2018 que teve um desempenho muito negativo, ficou com 5% dos votos, mesmo tendo grande tempo de TV, uma aliança muito forte em primeiro turno. Qual é a conta para chegar no Alckmin? Ninguém aposta que o Alckmin vai carregar um caminhão de votos, caso essa chapa seja formada, né? Agora, existe uma avaliação que tem uma parcela do eleitorado que está muito descontente com o governo Bolsonaro, não enxerga um nome viável na terceira via, só que essa parcela do eleitorado tem uma certa desconfiança do PT, tem uma desconfiança do Lula. Essa parcela do eleitorado avaliaria que o Lula poderia fazer um governo mais radical, em virtude de tudo que passou, de ter sido preso, investigado pela Lava Jato, e que faria um governo mais radical. O Alckmin serviria para atenuar essa imagem, para quebrar essas desconfianças. E também a conta que é feita ali é que o Alckmin poderia agregar talvez 4, 5 pontos, que seriam, que pelas últimas pesquisas, é a conta que falta para o Lula talvez ganhar a eleição no primeiro turno, que para eles seria, né, mais do que o esperado em virtude do que aconteceu nos últimos anos. Então a conta é um pouco essa. O Alckmin agregaria ali uma quantidade de votos, também teria um efeito com relação ao mercado financeiro, né, já que o Alckmin tem uma linha aí, quando foi governador de São Paulo, de ajuste, de corte de gastos. Então o Alckmin também serviria aí para quebrar um pouco resistências que existem ao Lula no mercado financeiro, no empresariado, no agronegócio. O Alckmin é muito ligado também ao agronegócio. Então a conta é por aí.
Roxo, recentemente você fez uma entrevista com a presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, e ao comentar a possibilidade de união na chapa presidencial Lula-Alckmin, ela diz que o Alckmin foi adversário, mas não é inimigo. Mas do ponto de vista ali de convencimento de eleitorado, mesmo junto à militância, como é que o PT pode arrumar um discurso para justificar a chegada de um adversário histórico para a campanha em 2022? O discurso seria na linha de que um segundo governo Bolsonaro traria muito risco para a democracia, né? E que, diante desse risco, se justifica você buscar antigos adversários, trazer esses adversários para perto. Agora, a parcela mais, aí, vamos dizer, à esquerda dos apoiadores do Lula, da militância petista mais aguerrida, tem gente que fala o seguinte, essa parcela pode ficar descontente, pode ficar com raiva, mas no final das contas vai votar em quem? Tendo o Alckmin divisão, vai votar no Lula, mesmo com raiva, o voto com raiva tem o mesmo valor do voto sem raiva, o voto com cara torta, com a pessoa descontente, tem o mesmo valor do voto feliz. Então, é um pouco esse cenário que é desenhado aí nessa situação. Agora, Roxo, para que aconteça essa aliança, parece que o caminho mais fácil seria uma filiação do Alckmin ao PSB. E aí, no xadrez dessas composições pré-eleitorais, isso é fundamental, porque o PSB tem um candidato ao governo de São Paulo, que é o Márcio França, e para aceitar a chegada do Alckmin, teria o PT que abrir mão da candidatura do Fernando Haddad em nome do apoio, portanto, ao Márcio França. A gente falou agora há pouco com a Malu, que a gente falou bastante sobre como o PT tem dificuldade em ceder politicamente e historicamente. Nesse caso específico, você vê alguma chance do PT ceder a candidatura do Fernando Haddad em São Paulo em nome dessa composição? Realmente o PT tem uma dificuldade histórica de ceder, né? E isso é uma acusação que esses partidos de centro-esquerda, que estão ali próximos ao PT historicamente, sempre fazem, né? Que o PT quer ser hegemônico e nunca cede. Vai haver uma esticada de corda aí dos dois lados, eu acredito, por alguns meses, ou semanas, meses, mas acho que é importante colocar o seguinte, explicar um pouco como que está essa candidatura do Fernando Haddad. O Fernando Haddad, ele também tem uma característica muito peculiar entre os políticos. Ele não é uma pessoa que tem essa coisa de disputar eleições toda hora, ele tem uma linha um pouco diferente. Importante lembrar que no ano passado, na eleição para prefeito de São Paulo, teve uma pressão grande do PT para que ele concorresse, ele não aceitou essa pressão, não concorreu, o PT acabou apostando no Gilmar Tato, teve um desempenho pífio, ficou em 5º lugar, o pior desempenho da história do partido nas eleições de São Paulo, e o Haddad não cedeu. Nesse caso, para governador, o que aconteceu? O PT começou a pedir para que o Haddad se colocasse como candidato, o Haddad foi se colocando, mas evitava assumir publicamente que era pré-candidato, ficou ali, um belo dia o Lula chamou o Haddad e falou, você tem que se colocar como candidato. O Lula fez pressão para que o Haddad fizesse isso. A partir disso, o Haddad passou a se colocar de forma mais firme como pré-candidato, começou inclusive a rodar o estado, tem feito agendas em várias regiões, e aí se empolgou. Obviamente, quando o político é assim, né? Quando começa a rodar, tem contato com o eleitor, se empolga. Também saiu uma pesquisa do Datafolha em setembro, que o colocava em 2º lugar no cenário com o Alckmin. No cenário sem o Alckmin, ele aparecia numericamente à frente, empatado tecnicamente com o Márcio França, mas numericamente à frente, então tudo isso se empolga. Mas, pela própria característica do Haddad, pode ser que lá na frente ele não coloque muito problema para ceder. Agora, já no PT, o PT de São Paulo tem afirmado e reafirmado que o Haddad é candidato, que não existe a menor possibilidade de tirar o Haddad dessa disputa, né? E até uma coisa que é curiosa é o seguinte, o pessoal do PSB fala assim, mas o PT vai querer ter o presidente do Brasil e o governador do maior estado do país, é muita coisa. Já o pessoal do PT fala assim, o PSB já vai ter a vice, se concretizar esse acordo, né, com o Alckmin, já vai ter a vice, ainda quer ter o comando do maior estado do país. Então os dois lados acham aí que está grande o pacote para o outro, né? Então é uma questão ainda que ainda vai perdurar por um tempo. Agora, existe um incômodo no comando do PT com a forma com que o PSB tem colocado isso, dito que a aliança só sai se houver esse apoio ao Márcio França aqui em São Paulo, né? A Gleisi também na entrevista da semana passada, ela tentou tirar um pouco dessa pressão. Eu, inclusive, deixei claro para o Siqueira, presidente do PSB, a última vez que nós conversamos, que não há nenhum pedido por parte do PT ou do Lula para o Alckmin se filiar ao PSB. Tá. Se o PSB for filiar o Alckmin e o Alckmin quiser se filiar ao PSB, isso é uma questão deles, de Alckmin e PSB. Entendi. Nós não temos nenhum pedido e nem teríamos nenhuma intervenção nesse sentido.
se fosse fazer uma aposta, eu não diria que é impossível o PT tirar o Haddad nesse caso, até porque assim, o PT tem se colocado de uma forma diferente e tem dado toda a prioridade para a candidatura do Lula, né? E a gente sabe que o desejo, sempre no PT, desde que a Dilma foi escolhida sucessora do Lula em 2010, a opinião do Lula sempre prevalece. Tudo que o Lula quer, no final, acaba saindo do jeito que o Lula quer dentro do PT. Então, mesmo tendo essas resistências a tirar o Haddad, se houver aí um entendimento do Lula de que isso é necessário para fazer essa composição toda e que o ganho dele, tendo o Alckmin de vice, vai ser maior, pode acontecer lá na frente, mas isso é uma coisa ali para fevereiro, março, quando a coisa já estiver mais próxima aí do período eleitoral mesmo. Sérgio Roxo, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e bom trabalho. Obrigada, Roxo. Até a próxima. Obrigado, gente. Um abraço, sempre um prazer. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios do UOL, da CNN Brasil e do canal do YouTube de Sérgio Stanislau. A produção foi do Pedro Araújo e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.